paz do Senhor. Paz do Senhor. Tudo bem com vocês, gente? A gente está feliz demais de estar aqui, né, João? Felizes demais. E uma grande alegria saber que estão todos vocês aqui hoje. Vocês sabem qual foi a primeira instituição que o Senhor criou? A família, né? E toda família começa com um casamento. Então esse negócio é um negócio de Deus. Casamento é plano do Senhor. E ver todos vocês aqui hoje nos enche de alegria, porque vocês foram convocados para um momento em que seria trabalhado, seria feito, seria dito, seria ministrado algo para casais. Então isso significa que você está aqui, que vocês levam isso muito a sério. Nós cremos que o Senhor vai falar ao coração de vocês hoje como marido e mulher, em nome de Jesus. Amém. Bom, quando a gente pensa em um casamento, a gente pensa em uma construção. Às vezes as pessoas dizem, casamento, fulano, né? Que bonitinho que eles são, que lindo, eles cantaram, ela tocou, ele cantou, deram um selinho no final, ai que lindo, que romântico, deram sorte. Não, gente, casamento não é sorte, casamento não é loteria. E quando a gente estava se casando, o pastor Márcio olhou para mim e falou assim, Helena, como é que ele fala, João? Helena, você não está casando para ser feliz, Helena. Você está casando para fazer o João Lúcio feliz. João Lúcio, você não está se casando para ser feliz tão somente, João Lúcio. Você está se casando para fazer a Helena feliz. Se os dois pensarem assim, entrarem no casamento com esse firme propósito, vai dar tudo certo, filho. Como dar errado, filho? E nós abraçamos isso. Nós abraçamos, gente. Na hora que ele falou assim, você não está se casando para ser feliz. Eu falei assim, como assim? Claro que eu estou casando para ser feliz. Mas eu entendi o que ele quis dizer, né? No namoro, a gente costuma ser muito altruísta, né? Meu bem, o que você está preferindo? Você quer jantar onde? Ai, meu bem. Pode falar o que você quiser, eu vou fazer a sua vontade. A gente podia ir lá no Coco Bambu. Perfeitamente. Aí, quando casa, né? Meu bem, vamos no Coco Bambu? Ah, meu bem, você quer almoçar fora? Quero. Então vamos ali no Uaua. Aqui não tem Uaua, né, gente? Ninguém riu da piada. Mas aqui nos Estados Unidos tem um posto. Aqui é o Panda? Aqui é o Panda. Então tá, eu estou na região errada. Do posto? Então aqui é Panda? Então, eu não quero ir no Panda, João, eu quero no... Então é por aí, vocês entenderam, né? E o altruísmo do namoro, eu vou usar essa roupa porque ele gosta, eu vou pintar as unhas do jeito que ele gosta, eu lembro que eu era adolescente, passando roupa, eu falei assim, oh Deus, um rapaz que eu gostava, foi lá, era amigo do meu irmão, foi lá em casa, aí me deu uma camisa... Não precisa falar que era um rapaz que você gostava. Um moço, um rapaz, um amigo do seu irmão que estava ali. Um amigo do meu irmão. Aí eu peguei a camisa, estou lá passando, e falei assim, ele falou assim, nossa, minha camisa está tão amassada, eu prontamente voluntário, falei assim, eu passo para você, né? Peguei a camisa, fui passar, e aí eu estava passando a camisa, disse, oh Deus, me dá um marido para passar a camisa dele. Eu tinha uns 14 anos de idade, né? Aí dá para você entender. Aí um dia que eu estava passando uma camisa, sabe aquela camisa tribulada do marido? Aqui vocês nem passam roupa, mas lá no Brasil a gente passa, gente. Aí tem aquela camisa abençoada que a gente está passando. Eu falei assim, oh meu Deus, não estou aguentando mais passar essa camisa. Aí o Espírito Santo veio e ministrou meu coração. Me fez lembrar a oração. O Espírito Santo tem senso de humor, tenho certeza disso. Me fez lembrar a oração que eu fiz aos 14, eu tenho 54, aos 14 ele me fez lembrar. E aí eu pensei, puxa vida, e agora eu tenho um marido para cuidar. E o Senhor falou assim, pois é, e tem muitas mulheres que gostariam de ainda estar passando a camisa do marido, mas já não tem mais. Então, a gente tem que passar a olhar a nossa vida a dois, gente, como uma perspectiva de busca da felicidade. E a felicidade não é aquela coisa abobada, sabe? Aquela coisa de Hollywood. Hollywood não é o nosso padrão.
O nosso padrão é a Bíblia, é a palavra de Deus. Quem inventou o projeto é o arquiteto, ele que sabe falar o que vai dar certo e o que não vai dar certo. E ele deixou 2 fundamentos muito bem definidos e estabelecidos para um casamento dar certo. Sem essas bases, sem essas colunas, nenhuma construção se sustenta. E essa noite nós vamos chamar essas bases de amor e respeito, né? O tema dessa noite é enchei-vos de amor, amor e respeito. E lá em Colossenses 3, a partir do verso 18, o texto diz assim: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. E aí continua: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar aos homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Essa é a instrução do apóstolo Paulo à igreja em Colossos, e ele está dizendo muito claro aqui como se dão os relacionamentos humanos. Gente, você pode ser muito bem sucedido, rico, ter todos os tipos de bens, um bom emprego. Se os seus relacionamentos estão estragados, não tem alegria e leveza na vida, é fato. Nós somos seres relacionais e nós precisamos de ter os nossos relacionamentos equilibrados. A partir do nosso relacionamento reconciliados com Cristo, reconciliados com Deus através de Jesus Cristo, todos os nossos outros relacionamentos deveriam entrar no prumo. Mas não é isso que está acontecendo, sabe por quê? Porque tem muita gente que parece crente, mas não é. Tem gente que está brincando de ser crente. O diabo não está brincando de ser diabo. Então, hashtag fica a dica. Se atenta aí, porque o seu inimigo veio para matar, roubar e destruir. E se você não assumir uma postura de eu quero viver tudo que Deus quer que eu viva dentro do meu relacionamento de família, não vai rolar. Tem que ter 2 prontos a obedecer ao Senhor em tudo. E quando o apóstolo Paulo, ele escreve à igreja em Colossos e também à igreja em Éfeso, aos Efésios, ele também diz isso: maridos, amem suas mulheres, mulheres, obedeçam aos seus maridos, sujeitando-vos ao Senhor. Lá em Efésios 5, um pouco antes dele estar se dirigindo especificamente para esposas, ele diz assim: enchei-vos do Espírito, por quantos dias são maus, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Ele vai falando, aí, a partir daí está tudo no gerúndio, ou seja, como que eu vou ser cheio do Espírito? Falando entre vós com salmos e hinos espirituais, cantando e salmodiando a Deus no vosso coração, dando por tudo graças a Deus em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no amor do Senhor. Então a submissão não é uma subserviência, a submissão não é esse entendimento grotesco e distorcido que o nosso tempo faz da palavra. Submissão nada mais é do que respeito. Respeite. E é tão interessante, as mulheres falam, não vou submeter a homem nenhum. Mas se parar um guarda aqui, só aqui não, eles não apitam, né? Eles vêm atrás e fazem Eles nem fazem quando faz a coisa já está feia, né? Ele só anda atrás de você já está pianinho. Se ele faz você encosta, põe a mão no volante e faz uma cara boa. Não é assim? Por quê? Porque ele é uma autoridade constituída. Você obedece o guarda sem problema, porque ele é uma autoridade constituída. Mas o marido falou, seu bem, frita um ovo lá para mim. Frito nada! Sou empregada não, limpei 5 casas hoje, folgado. Mas peraí, gente, esse homem, você escolheu ele para casar, o guarda você não escolhe, e você obedece sem questionar. Não, mas aí não, né, Helena? Porque você não obedece o guarda, vai dar cana, vai dar multa, eu vou sofrer as sanções da lei. Meu amor, se você também não obedece a palavra do Senhor, você vai sofrer as sanções. É muito simples. Agora vocês estão animadinhos, né, homens?
Eis que te digo: amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Deixa eu te falar uma coisa: a sua esposa pode estar errada, você defende a sua esposa. Como assim, Helena, que eu vou defender a minha esposa mesmo ela estando errada? Depois vocês acertam as contas em casa, você chama ela para a razão, você ora por ela, você expulsa os demônios, seja lá o que for. Mas diante das outras pessoas, diante da sua mãe, diante dos seus irmãos, do seu cunhado, da sua sogra, do seu pastor, você defende a sua mulher. Nós estamos atendendo um caso muito triste, de uma discussão de casal. Uma pessoa foi contra a esposa e ele ficou do lado da pessoa que foi. Imagina se Cristo ficasse do lado do capeta contra a igreja. Casa, gente, não casa. Jesus, a noiva tem seus problemas. Nós estamos sendo aperfeiçoados como igreja, não é verdade? Nós cometemos erros como igreja, é verdade ou não? Mas Jesus não pula do barco não. Você, essa aí eu não quero não, pai. Não, ele está adornando e aperfeiçoando. Ele está tratando essa noiva. Ele está cuidando dessa noiva. Ele está protegendo essa noiva até o dia das bodas. Vocês estão entendendo? E é esse padrão que vocês receberam, homens. É nessa excelência que vocês devem amar suas esposas. E por que o apóstolo Paulo fala de maridos amando as esposas e mulheres obedecendo seus maridos, ou respeitando, se vocês acham mais agradável de ouvir, respeitando os seus maridos, né? Porque essa é a nossa necessidade primordial. É tão interessante. Uma mulher precisa se sentir amada. Isso também envolve o respeito. Isso envolve proteção. Isso envolve cuidado, palavra de encorajamento, elogio, acolhimento nos dias tribulosos de TPM e menopausa. Menopausa, gente, é o upgrade da TPM. Sabe, é a sua formação na TPM. A menopausa é a pós-graduação. É a pós-graduação. Tem dia que nem eu me aguento. Então, por isso você vai vendo. Mas quando você recebe acolhimento, uma barra de chocolate, talvez, né? Isso te acalma bastante. Então, o amor, ele envolve tudo isso, essa proteção. E os homens, sim ou não? Ele precisa se sentir respeitado. Esse cara, você pode falar para ele, inclusive homens, eles precisam de elogio, sim, de palavra de encorajamento. Claro, todo mundo gosta de palavra de encorajamento e de elogio também. Né? Mas você já viu como é que os homens se cumprimentam? Ei, cara, como é que você tá? Tá feio demais, barrigudo. Cadê as telhas? Tá careca. E assim, e aí eles se abraçam. Dá uns tapão nas costas do outro. E aí olha para a mulher, esse cara é gente boa demais. E a mulher ei, tudo bem, querida? Como é que você tá? Que linda! Você também tá mais magra. Obrigada! E essa cara, essa pele, que lindo. Obrigada, tem cuidado, sabe? Aí sai com... Nossa, por que eu tinha que encontrar com ela logo hoje, que eu nem me maquiei? Esses são os nossos mundos, seja bem-vindo. E aí a gente vê que essencialmente homens e mulheres são diferentes. Têm necessidades diferentes. E por isso Deus colocou ali através do apóstolo Paulo, pontuou uma necessidade. Não é que os homens não gostam de elogio, ok? Não é isso. Eu estou falando do imediatamente. Imediatamente. A mulher precisa se sentir amada, valorizada, protegida, cuidada. Essas são as necessidades fundamentais. Isso. E o homem, da mesma forma, ele precisa se sentir respeitado. Se ele não é respeitado dentro da própria casa, se a mulher não respeita o marido, os filhos também não vão respeitar. É a mulher que inaugura a autoridade masculina na vida dos filhos, porque os filhos já vieram ali, tecidos no ventre daquela mãe, amamentados ao seio dessa mãe. Então já há uma conexão natural. E quem inaugura esse relacionamento com o pai, entre a criança e o pai, quem autoriza, vamos dizer assim, é a mãe. E isso é muito importante. Então, mulheres, em nome de Jesus, não desautorize o seu marido na frente dos seus filhos.
Isso é um desrespeito, uma desonra ao seu marido e tem sido foco de grandes problemas. A mulher fala, seu pai não sabe nada não, deixa que eu pego, deixa que eu faço, deixa que eu aconteço. Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor. Está dando muito problema na sexualidade dos meninos, porque isso está gerando homens opacos ou abusivos e mulheres superpoderosas, mas não como mulheres. Mulheres superpoderosas que se parecem o macho alfa. Então, nós precisamos de repensar qual é o nosso papel dentro do casamento. Essa instituição divina que Deus planejou com tanto cuidado e nos deu orientações muito simples. Maridos, amem suas mulheres como Cristo amou a igreja. Esposas, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor, como a Cristo. Cuidem um do outro. E daí também vem esse fundamento também, a gente viu aqui em Colossenses, na relação com os pais, com os filhos. Os filhos têm necessidade essencial de se sentirem amados. E os pais, uma necessidade essencial de se sentirem respeitados. Não adianta o filho falar, eu te amo, mamãe, eu te amo, papai, e bater a porta e falar assim, você não me manda, eu faço o que eu quero. Aí a gente vê que como a gente quer, eu não quero ser querida pelos meus filhos, o querida vem depois. Agora eu quero ser respeitada por eles. Porque se eu for respeitada por eles, eles também vão me amar. Vocês estão entendendo, gente? As coisas caminham juntas. Você não deixa de ser filho. Você tem que honrar pai e mãe todo o tempo. Mas o seu papel principal agora não será mais de filho, que depende dos pais, que espera o reconhecimento e o cuidado direto e imediato dos pais sobre tudo que você faz. Você agora está entrando no papel principal de marido. E o que acontece é que muitos homens, quando casam, ainda têm comportamento principal de filho e transferem esse comportamento para o casamento. Então a sua esposa, ela não é sua mãe. Hashtag fica a dica. E você agora, o seu papel principal não é de filho, mas de esposo, de marido. Então você tem que assumir as responsabilidades. Se a coisa apertar, conselho você pode pedir e deve. Mas não pense, não espere que os seus pais resolvam as coisas para você. Você agora tem que assumir sua posição de marido. Você é o responsável. Você casou-se, trouxe a sua esposa, tirando da casa dela para morar com você. Então agora você tem que assumir essa posição. Ok? Então o seu papel principal não é de filho mais, é de marido. Deixe pai e mãe. Então trabalhe, corra atrás. Você não precisa casar com todos os seus objetivos e todos os desejos e ideais da sua esposa e de vocês dois como casais resolvido. Mas você tem que ter objetivo, método, tem que ter foco e tem que ter disposição, né? Então trabalhe, corra atrás, vá em busca da provisão para a sua casa. Grande queixa das mulheres que a gente atende em gabinete é: o meu marido não assume a responsabilidade dele, eu estou sobrecarregada, eu cuido dos filhos, eu trabalho, eu ajudo na provisão da casa, ele não me ajuda em nada com a casa, ele está desempregado, não sai para procurar emprego, ele é um banana, eu perdi admiração pelo meu marido, ele não corre atrás. Então, gente, isso está mais reincidente do que a gente possa imaginar. Então, as mulheres precisam sentir que elas têm uma liderança gentil. O líder não é aquele que abusa. Autoridade nada tem a ver com autoritarismo. E o cara que lidera uma família, ele é proativo, ele vai, ele busca. Pastor Márcio nos ensinou para a gente uma coisa: emprego falta, trabalho não. Sempre tem. Então, o cara que está disposto realmente a trazer o sustento para casa, ele mete a cara, ele vai atrás, e ele vai trazer a provisão para a sua família, sem se acomodar nessa posição. E quando a gente diz trabalhe, tem essa questão toda que nós estamos falando aqui, mas tem a questão de você trabalhar em casa também. Você é aquele que arruma as coisas na sua casa? Se estraga alguma coisa, fica lá esperando até que você imagine que vai ter um tempo, ou você toma uma decisão e corre atrás e resolve o problema? Arrume as coisas dentro de casa. João, mas eu não tenho habilidade manual, por exemplo, para consertar um encanamento, ou para refazer a pintura, ou para, enfim, usar ferramentas. Ora, não tem nada que a gente não possa aprender. E se você é alguém que não tem essa habilidade, não tem problema algum em você chamar alguém para resolver, mas assuma a responsabilidade de resolver o problema. Nós temos um casal de amigos que certa vez fomos visitá-los e nós passando de um cômodo da casa para outro, tinha um armário baixo
e estava fechado, lacrado com um bilhete assim: não abra a porta, tem um rato aí dentro. Nós fomos lá uma semana depois, o bilhete continuava no mesmo lugar. Eu falei assim, não é possível. Eu chamei o rapaz e falei assim, escuta, assume a sua posição, abre esse negócio e pega esse rato, faz alguma coisa. Enfim, são situações que o homem tem que assumir o papel dele dentro de casa. Trabalhe, resolva os problemas. Troca aquela lâmpada, conserta aquela lâmpada. gaveta em nome de Jesus. Administre as suas finanças com sabedoria. É claro, eu estou colocando aqui para o homem, mas a gente sabe que hoje em dia tem muita mulher que toma a frente das finanças. Não tem nenhum problema se a sua esposa tem uma habilidade maior para isso. E hoje em dia, a maioria, grande parte dos casamentos, os dois trabalham fora e trazem provisão para casa. E tem aquele que vai ter mais habilidade financeira. Normalmente fica essa responsabilidade para o homem. Se bem que tem aquele negócio, né? Às vezes as irmãs chegam e falam assim, o dinheiro dele é o dinheiro da família, o meu dinheiro é o meu dinheiro. Não, o dinheiro de todo mundo é o da família. Não é que tem que dividir tudo? Mas tem um que tem mais habilidade para administrar as finanças. Se é o homem, organize-se. Deixe tudo muito claro para a sua esposa do que está fazendo, o que está entrando, o que está saindo. Não omita problemas ou situações de dificuldade, ela pode chegar para qualquer um de nós. Porque se é você que administra, mas a sua esposa não está sabendo, ela vai gastar mais do que deve, mais do que tem. Você tem que deixar ciente. E se é você que é o responsável por isso também, separe um valor para a sua esposa. Porque, afinal de contas, elas têm necessidades que nós não temos. E elas precisam disso. Você, fazendo isso, vai demonstrar amor por elas. Por fim, assuma suas responsabilidades, aleluia, tomando as suas decisões. Gente, nós vivemos num momento da história em que as mulheres estão assumindo a liderança e os posicionamentos em todas as esferas da sociedade. Mas elas precisam que os seus maridos assumam a responsabilidade e tomem as decisões. Ela espera que você tenha iniciativa, ainda que você tenha uma mulher de muita opinião e que gosta de dar sugestões. Não tem problema, mas ela precisa ver em você a disposição de tomar decisão. Helena colocou um exemplo, às vezes, com relação a filhos. Ah, seu pai não faz nada não, vem cá que eu resolvo. Às vezes a mulher não tem esse papel, ela fala assim, vai falar com seu pai, ele que é o chefe da casa, ele que decide. Pergunta para o seu pai primeiro. Aí quando o filho vai lá, o pai fala assim, não, o que sua mãe falou, o que sua mãe falar tá bom. O que sua mãe resolveu tá valendo. Faça um esforço, tome a as suas decisão. Decisões. Amém? Assuma suas responsabilidades e o seu papel de marido, que isso vai fazer com que ela se sinta amada. Uma maneira de respeitar o seu esposo. Não grite com seu marido ou diga palavras depreciativas e ofensivas sobre ele. Gente, a palavra de Deus diz assim em Efésios: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Efésios 4:31 e Efésios 4:29 diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Dentro do contexto do casamento é extremamente importante nós vigiarmos. A gente é polido com o patrão, por exemplo. A gente está com raiva dele, está passando um ranço, mas a gente escolhe as melhores palavras, senão a gente perde o emprego. Pois é, se você não escolher as suas melhores palavras, você vai perder o casamento. Então é importante a gente ser educado em casa. E educação tem tudo a ver com não gritar e nem dizer palavras depreciativas. Sabe, eu já vi mulheres falando assim, ah, fulano, vou te contar um caso, dá para contar com ele para nada. Ah, fulano é molenga demais. Ah, não reclama não, bem, foi você que escolheu. E uma mulher sábia, ela edifica. Se a sua palavra não torna esse homem que você casou com ele mais forte, mais seguro, mais confiante, mais proativo, então mude as suas palavras. Às vezes, gente, palavras, fizeram um teste com crianças numa pré-escola e colocaram plantinhas, 2 tipos de plantinhas
plantadas no mesmo dia, da mesma forma, colocaram essas plantas expostas ao mesmo ambiente, temperatura e rega, tudo igualzinho. Só que uma plantinha, as crianças vinham e diziam palavras depreciativas sobre a planta. Você é feia, você não vale nada, eu não te aguento mais. E para outra plantinha, elas diziam palavras positivas. Você é tão linda, olha, você está crescendo, tem um brotinho novo. Resultado, com a mesma luz, o mesmo ambiente, a mesma terra, o mesmo solo, a mesma rega, tudo exatamente igual, exceto as palavras, uma floresceu e a outra murchou e morreu. Então, isso é uma realidade. Palavras têm o poder de vida e morte. O poder da vida e da morte está na língua. Então, mulher, você quer ter um homem abençoado? Profetiza sobre ele. Profetiza. Encoraja. Levanta esse cara. E se você tem alguma crítica, alguma coisa para conversar com ele, discutir com ele, escolha as suas melhores palavras. Seja educada. Não faça isso em público. Faça isso tete a tete, com o melhor tom, olhos nos olhos, carinho. Comunique a sua necessidade com gentileza e docilidade. Isso é respeito ao marido. Uma outra maneira de você, homem, amar a sua esposa é protegendo-a, promovendo-a e incentivando-a. Para isso, ela tem que ser sua melhor amiga. E você tem que ser o melhor amigo dela. Vocês são aquele tipo de casal que, depois que casaram, deixaram de nutrir a amizade? Isso é terrível. A nossa esposa tem que ser a nossa melhor amiga, porque como que eu vou promovê-la? Como que eu vou incentivá-la? Se eu não sei detalhes sobre ela, se eu não discuto e não ouço ela me dizer quais são os projetos, os ideais, as vontades, os desejos, o que ela pensa. Porque no namoro tudo isso é interessante e importante, porque a gente está na conquista, né? Mas depois que casa, isso não pode ser deixado de lado. Incentive a amizade. Não deixe que o relacionamento de você seja puramente resolver problemas e fazer sexo de vez em quando. Tem que ser mais constante, mas a amizade tem que estar presente. Ok? Incentive e desenvolva a amizade. Sejam melhores amigos um do outro. Não compare sua mulher com outra. Please. A outra mulher é a do outro. Do outro. Se não é casada, espere que ela encontre o seu marido, mas os seus elogios, o seu olhar, os seus exemplos devem ser da sua esposa e jamais comparando-a com outra esposa. Se você quer que ela desenvolva uma área de uma forma um pouco melhor e mais eficaz, fale diretamente com ela sobre a questão. Você não precisa de usar ninguém, e especialmente nenhuma outra mulher, como exemplo. Por favor, não fale. Você viu como é que a fulana estava bonita? Não tenha segredos com a sua esposa. Às vezes, nós homens, porque temos a iniciativa e a vontade de protegê-las, às vezes a gente poupa elas de alguns assuntos delicados, chatos, difíceis, problemas que a gente sabe que daqui a um tempo vai passar. Mas olha, se a gente está evitando compartilhar situações difíceis com a esposa, às vezes nós estamos retardando a solução do problema. Porque o Senhor colocou a mulher na vida do homem para ser solução. Quando Deus estava criando todas as coisas, Ele dizendo, é bom, é bom, é bom, é bom, até que Ele cria o homem e fala, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. O homem foi criado com um problema que ele não tinha como resolver em si mesmo. E a solução foi a mulher. Compartilhe então as suas dificuldades, não tenha segredos para ela. Isso não vai fazer de você menos homem ou de menor autoridade, muito pelo contrário. Vai mostrar para ela que você conta com ela, que você precisa dela, que ela é o suporte que faz com que você vá mais longe. Compartilhe as questões todas com sua esposa e ouça. Elogie, diga que você ama, ou você é daqueles que fala assim, eu já falei para minha mulher que eu a amo, quando eu mudar de ideia eu mando o aviso. As esposas precisam ser elogiadas, precisam ser reconhecidas. Às vezes a gente reclama rapidamente da batatinha frita que queimou. E quando ela faz aquela macarronada maravilhosa com o tempero certo que você ama, você come, lambuza e não fala nada. Elogie.
Mostre que você apreciou aquilo que ela fez com carinho, com atenção para você. Seja gentil e carinhoso. Ô, gente, pode passar o tempo que for, pode vir a modernidade que for, toda mulher ama e se sente amada quando você dá a mão para ela descer a escada. Quando você abre a porta do carro e a coloca sentada antes de sair dando a partida. Quando você, de uma forma prática, demonstra com as suas atitudes que está cuidando dela, protegendo. Tem gente, nós temos amigos que a irmã está lá ainda retocando batom, o cara já está saindo. Quanto mais esperar ela sentar no carro, espere. Abre a porta do carro para ela sentar. Abre a porta do carro para ela descer. Dê a mão para ela, cuide dela, seja gentil e carinhoso. Mulher ama isso, por mais bem resolvida que seja, e vai se sentir amada e cuidada por você. Amém? E, por último, nesse aspecto, sempre tire um tempo de qualidade para estar com sua esposa. Mas eu não tenho tempo, eu trabalho demais. Deixa eu falar uma coisa. Essa desculpa de que a gente não tem tempo é a mais esfarrapada possível. Porque se tem alguma coisa que é importante para você, que você julga prioritária, você arruma tempo. Eu tenho certeza que você arruma tempo para assistir o futebol. Eu tenho certeza que você arruma tempo para ir falar de carro com seus amigos. Ou qualquer outra coisa que seja agradável, de seu interesse. E sua esposa não é do seu interesse? Se ela é prioridade, e aí entra os filhos também, a família. Ou é só trabalho por aqui, pastor? Então a família é prioridade, a esposa é prioridade, os filhos são prioridade. Então não vai faltar tempo, não. Você vai arrumar, porque para aquilo que é importante, de verdade, a gente consegue arrumar tempo. Até para Deus, hein? Fica a dica. Então, é importante isso que o João está falando, gente, porque a gente sabe que vocês estão numa realidade aqui de muito trabalho. Mas você escolhe a que Senhor você vai servir. Tem sim as necessidades básicas que precisam ser supridas, as contas precisam ser pagas, principalmente na Califórnia, onde o custo de vida é alto. Não, nós não estamos numa bolha, não, a gente está sabendo o que está rolando. Só que o que a gente está sabendo também é que tem muita gente sacrificando a família no altar de Mamon. Você está trabalhando para ter um tênis melhor, ou para mostrar para a galera no Brasil que você venceu na vida. E aí, venceu na vida, arruinando seu casamento, deixando as crianças piradas. Então, arruma tempo. Mesmo que seja difícil, precisa trabalhar, todo mundo trabalha muito. Mas sabe, escolhe pelo menos uma refeição para comer todo mundo junto, desliga a televisão, usa menos o celular, prioriza a família. Porque tempo para o Instagram tem, para o Facebook tem, para o Candy Crush tem, para o escambau tem. Entendeu? Mas para a família não tem? Quem vai segurar a alça do seu caixão é a sua família. Quem vai cuidar de você se você ficar doente é a família. Quem vai te pôr fralda, trocar fralda se você cair no emprego e ficar inválido é a sua família. Então valoriza a sua família. Calma. Mansinha. Gente, é uma mulher na menopausa. Jesus. Eu já sou graduado em TPM, já posso dar aula, quem quiser, meu curso está disponível na internet. Estou me formando na pós-graduação da menopausa. Essa eu ainda não formei, estou quase no fim do curso já. Fim do curso. Vamos lá. O segundo passo para nós mulheres, respeitarmos o nosso marido. Não trate com desdém o esforço de seu esposo. O apóstolo Paulo, numa carta aos Tessalonicenses, lá no capítulo 5, ele diz assim: agora pedimos a vocês, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo, literalmente, sobre a liderança na igreja, sobre aqueles que eram pastores e líderes ali, né, bispos, apóstolos, enfim, aquelas pessoas que estavam cuidando da igreja, diáconos. Tenham-no na mais alta estima, e ele está falando, valoriza o trabalho deles. Da mesma forma, já que o marido exerce liderança
sobre a mulher, se ele está exercendo a liderança como a de Cristo, uma liderança respeitosa, gentil e não abusiva. Valorize isso, valorize o esforço que o seu marido faz. Ok, nós estamos aqui colocando o contraponto exato do que o João acabou de falar. O trabalho é necessário. É necessário nós, mulheres, reconhecermos o trabalho do nosso marido. Como pai, eu me lembro quando os meninos eram pequenos, tinha dia que eles se reuniam, nós temos 4, tinha dias que eles se uniam no motim, parecia Piratas do Caribe. E aí, eu falava, fulano, desce do sofá, o fulano descia, o outro subia. Eles estavam amotinados dentro de casa, eu exausta. Aí o João chegou em casa e enfiou a chave na maçaneta. Fraf, fraf. Quando rodou a chave na maçaneta, os meninos, papai! E vieram tudo correndo. Eu falei, aleluia, aleluia. Aí ele chegou, os meninos se entrelaçaram nas pernas dele, ele veio e me beijou com aquela cara de exausta. Ele virou para mim e disse, o dia foi difícil. Eu, foi, muito. Ele falou assim, fica calma. Beijou os meninos, aí daqui a pouco o Arthur subiu no sofá, ele só olhou, Arthur? O Arthur desceu, eu disse, meu Deus. Glória a Deus pela autoridade do pai dentro de uma casa. O João viu que o negócio estava feio mesmo, falou, meu bem, vai tomar um banho, vai descansar, deixa que eu cuido dos meninos. E eu falei, João Lúcio, quando você entra pela porta... Eu falei, quando você entra pela porta, a autoridade adentra a casa. Obrigada, meu. Valorize esse homem. Está difícil com ele, sem ele seria muito difícil. Vamos lá. Tem que exercer entamada com isso. Sacerdote um pelo outro, pelos filhos, pela família, por tudo. Façam cultos ao Senhor em casa. Ah, mas eu não tenho muito jeito com isso, a minha esposa tem mais jeito. Tudo bem, delegue para ela. Ela começa, você vai participando, daqui a pouco você está assumindo. Mas não tem problema nenhum a esposa começar com os cultos, mas com você participando ali, presente. Ativo, né? Dá uma palavra, lê um versículo, discute ali com as crianças. Promova os cultos em casa. Devocionais, né? Invista no seu crescimento espiritual. Ah, mas eu já vou à igreja, eu faço curso Casados e Felizes, eu fiz classe de batismo. Tá, mas você tem lido a Bíblia, tem procurado ter o seu tempo de devocional, em oração. Então, a gente tem que investir na nossa própria vida espiritual, nosso próprio relacionamento com o Senhor. Nós sabemos, e mostramos isso de uma forma lúdica, que se a esposa, ela tem um relacionamento com o Senhor Jesus, e o marido também, quanto mais eles vão procurando se aproximar do Senhor, conhecer o Senhor, orar e conversar e ter intimidade com Jesus, e se aproximando do Senhor, eles estão se aproximando um do outro também. Aqui está o Senhor, eu fui me aproximando e a Helena também, a gente vai se aproximando mais um do outro. Invista na sua vida espiritual. Uma coisa maravilhosa que nós aprendemos em casa e que tem tudo a ver com o sacerdócio: peça perdão. Você pisou na bola? Todo mundo falha. Você não vai perder sua autoridade se você reconhecer suas falhas. Peça perdão para sua esposa se você a feriu, a magoou, intencionalmente ou não. Da mesma maneira, os dois em relação a filhos. Exerça esse tipo de coisa. Quando a gente pede perdão para alguém que, entre aspas, né, está sob o nosso cuidado, nossa liderança, a nossa liderança se solidifica, porque ele vai reconhecer, ele sabe reconhecer quando erra e se redime. Peça perdão. E por fim, evite situações ou coisas que te levam a pecar ou ser tentado a pecar. Por exemplo, pornografia. Dentro do casamento, isso é uma bomba atômica. Você já teve algum tipo de dificuldade com pornografia? É igual o alcoólatra quando é liberto do alcoolismo. Ele não vai passar num bar, sentar-se num bar para tomar uma rapidinha com um amigo, bater um papo. Vai dar ruim. Então, se você já teve uma dificuldade nessa área, evite situações em que você vai ser tentado, porque isso vai te levar para o buraco. E hoje em dia, meus irmãos, a pornografia tem crescido no meio das mulheres. Então, essa dica vai para as irmãs também. Evite. O celular te apresenta opções dentro dessa área toda hora, todo minuto. Você não tem que acessar. E você também não tem que ser tentado. Elimina aquilo ali.
Evita aquele site, evite aqueles contatos nas redes sociais que só enviam para você coisas que vão te levar a querer olhar algo que tem a ver com pornografia. Daqui a pouco tem um rombo no seu casamento e você não se deu conta. Evite isso. A pornografia cria uma distorção na maneira como a gente vê o cônjuge. Então, o sexo, como ele foi feito por Deus, ele passa a não ter significado. A pessoa se objetifica o outro. Então, isso é extremamente sério, gente. Não brinca com pornografia, porque a conta vai chegar. Se você está lidando com pornografia, peça ajuda terapêutica, pastoral, o que for necessário, mas se liberte desse vício, porque ele é extremamente danoso para os relacionamentos naturais e saudáveis. Ele vai distorcer a maneira como você vê o seu cônjuge. Mulheres, cuidado com o que chamam de contos eróticos. É a pornografia leve, mas é tão danosa quanto a pesada. Escute genuinamente e domine a ira. Nós, mulheres, temos uma dificuldade grande em escutar genuinamente. Normalmente, a gente está escutando nosso marido e já está planejando uma resposta. É ou não é? Ele está falando e você está assim, mas eu que estou certo, eu vou provar para ele que eu estou certo. E blá, 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 blá. Você já está com o argumento e você não está ouvindo. Você já está contra-atacando, né? Então, para a gente desenvolver uma escuta eficaz, a gente tem que deixar as armas na mesa. Escuta como você gostaria de ser escutado. Ele está comunicando uma necessidade, às vezes ele está tendo dificuldade de comunicar essa necessidade dele. Agora, se você ficar irada e não deixar ele falar, ele vai ter mais dificuldade. E a tendência é o homem se fechar. Quando o homem se fecha, minha irmã, o próximo passo é pegar a mala e sair de casa. Então, muito cuidado com isso. Desenvolva a escuta honesta. Mesmo que você esteja com vontade de argumentar, desista dos seus argumentos por um tempo e tenta entrar no mundo dele, no universo dele e compreender o que ele está querendo comunicar. Que tipo de frustração ele está colocando para você, que pista ele está dando para você, para que você reavalie a sua maneira de agir. Às vezes você está bem intencionada, mas está agindo errado. Então, você precisa de ouvir o que ele está pensando, como está chegando nele, a maneira de você agir, para você remodelar a maneira que você vai se comunicar com ele. Lá em Tiago, capítulo 1, 19 e 20, diz assim: meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Que Deus nos ajude. Amém. Nós ganhamos um bônus no templo lá, meu bem. Ó. Não abusa não, vai. Não vamos abusar. Próximo ponto é o seguinte: vocês já viram que o Senhor, quando Ele quer enfatizar alguma coisa, Ele repete 2 vezes? Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, não vou tirar isso dela não. Em verdade, Samuel, em verdade. Então aqui, o meu 4º ponto, a Helena já falou sobre ele, mas eu vou enfatizar aqui, porque Deus quer dar um destaque para isso daí, ó. Fique sempre do lado da sua esposa. Veja bem, não é quando ela tiver razão, não. É sempre. Porque olha só, Efésios 5, 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Quando Cristo se entregou pela igreja, é porque a igreja, nós todos aqui, havíamos pecado. A gente não estava dando certo. Não foi por um acerto porque somos muito bons. É porque pecamos. E é assim que o marido tem que amar a esposa. Então você não vai defendê-la? Você não vai protegê-la? Você não vai apoiá-la? Mesmo quando ela estiver errada. Se porventura sua esposa pegou o cartão de crédito e gastou um pouco mais do que devia, e aí um acidente de percurso, né? E aí quando chegar a fatura, você que vai ter que pegar a fatura, se precisar ir ao banco conversar e negociar, é você que vai ter que fazer isso. Ah, mas aí não, João, aí ela vai abusar? Não, você também é o responsável por ensiná-la. Você tem que chamar, se precisar for você, dá licença, meu bem, deixa eu pegar esse negocinho aqui. Aqui, ó, tá aqui, é seu, mas deixa eu te explicar. Eu estou colocando um exemplo esdrúxulo aqui, tá, gente? Irmãs, não fiquem bravas.
Eu estou querendo dizer que, com esse exemplo, mesmo que a sua esposa cometa uma falha e venha alguém tirar satisfação ou alguma situação, defenda a sua esposa, proteja a sua esposa. E no momento certo, da maneira certa, com amor, gentileza, objetivo, mas com cuidado, você vai exortá-la se for necessário. Entre os dois, não na frente das pessoas, não na frente dos filhos, não na frente dos amigos. Você tem que ter aquele momento, você vai chegar junto e vai falar: ó, nós temos um problema, você fez isso, você agiu assim, aconteceu isso, você tomou essa decisão, e a gente precisa conversar para ajustar, porque isso não pode acontecer. E quem vai resolver é você. Então, não foi isso que Jesus fez por nós? Quem que tinha problema? Quem que pisou na bola? Foi o Senhor. Ele não tinha pecado algum, e Ele tomou o seu lugar, o nosso lugar, como Cristo fez com a igreja. E Ele ensina, Ele não passou a mão. Quando Ele disse para a mulher adúltera: vá, ninguém te acusou, eu também não vou te acusar. Mas o que Ele disse? Vá e não peques mais. Então, com essa mesma assertividade, misericórdia e proteção, nós, maridos, devemos agir com as nossas esposas. Jamais vamos expor a esposa ou não defendê-la numa situação difícil, ainda que tenhamos que ensinar de uma forma um pouco mais vigorosa depois a sós. Gente, isso é importante mesmo, porque quando Deus tirou todas as coisas de Jó, Ele deixou a esposa. Ele não tirou a esposa. Uma bruaca, mas deixou. Tem até uns pregadores que defendem aí, quando ela fala assim: amaldiçoa o seu Deus e morre, que não era bem amaldiçoa, era abençoa. Não, gente, isso não procede. No caso desse texto, essa realmente tem um significado dúbio. Pode ser tanto amaldiçoar quanto bendizer, de acordo com o texto. A palavra realmente pode ter esse significado duplo, mas no texto queria dizer amaldiçoa, porque logo em seguida Jó responde para ela: você é alguma louca? Se eu aceitei o bem de Deus, não aceitaria o mal vindo dele? A resposta de Jó deixa muito claro em que tom que ela falou. Mas Deus não deixou tocar na mulher de Jó. Deus leva a sério esse negócio de casamento, gente. Esse negócio de ver a gente como um só, de serem os dois uma só carne. Deus leva a sério. A gente não leva muito não, mas Deus leva, tá, gente? Então defenda a sua esposa, mesmo que ela tenha que ser corrigida no privado. Mulheres, não minta para o seu marido. Não minta para o seu marido. Eu vou colocar no sacola do Walmart a compra que eu fiz lá no Louis Vuitton. Ele não vai saber nunca. Home Goods, sim. Meu calcanhar de Aquiles também, Home Goods. Não, ok, gente? Não coloca na sacola do Walmart que você comprou na Home Goods, ok? Não minta para o seu marido. Lá em Efésios 4:25, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira. Gente, mas o dinheiro dele é meu, nosso. Vou lá saquear a carteira dele. Isso é roubo. Mas ele é meu marido, tudo que é dele é meu. Nós somos uma só carne, só quando te convém. Diga para ele: meu bem, estou pegando aqui $10 na sua carteira. Não, gente, anda na luz, sabe? Eu tenho senha no meu, sabe? Eu tenho a minha vida privada. Então fica solteira, bem. Casou, não tem esse negócio de vida privada, não. Entendeu? Tem senha? Tem o que para esconder? Capeta, né? Demônio. Porque demônio é que trabalha na escuridão. Eu tenho senha no meu celular, João Lúcio tem a senha no celular dele, eu sei a senha dele. Eu entro no celular dele a hora que eu quiser. E vice-versa. Sabe por quê? Porque é preferível caminhar na luz do que eu tenho o rabo preso com o diabo. É na oportunidade que nós somos pegos. Aí vem aquela conversinha: oi, tudo bem? Oi, tudo bem. Quando pensa que não, os dois estão indo para a cama. É assim que começa. O diabo não é criativo. O adultério sempre começa do mesmo jeito. Uma conversinha, um lenga-lenga, uma intimidade emocional, uma conexão emocional. Ficam amigos, segredos compartilhados e depois cama. A velha história de sempre. E isso começa com WhatsApp. Não dê oportunidade para bandido, não, gente. Você não deixa a porta da sua casa escancarada. Você não deixa lá no centro de São Francisco, você não deixa mais a sua bolsa dentro do carro. Então, por favor, né? Por favor, tenha a sua vida, que ela seja um livro aberto para sua esposa. E isso evita você ser pegos em armadilhas. Veio uma mensagem meio esquisita, com duplo sentido, mostra para a esposa. Olha aqui.
Mostra. Gente, acende a luz, as baratas, tudo sai correndo. Acende a luz, o diabo se esgueira na escuridão. Onde há escuridão, Satanás se esgueira. Então, não tenham segredos um para o outro. Isso tudo está aqui e não minta. Cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, muito menos ao seu próximo mais próximo, que é o seu cônjuge. Porque somos membros do mesmo corpo. O João, eu sou parte do João, o João é parte de mim. Se ele morrer, eu fico acreditando que com 33 anos de casado eu vou me sentir amputada, literalmente. Então, para que eu vou mentir para o meu próprio corpo? Por que eu vou fazer mal para a minha própria carne? Caminhe na luz. Joguem luz nas trevas. Aleluia. Último ponto dessa noite para nós maridos. Para você amar a sua esposa, desempenhe uma liderança gentil sobre ela. Em João 13, o Senhor reuniu os discípulos, estava chegando o tempo dele se entregar, e ele reuniu os discípulos para tomar a última ceia, celebrar a última Páscoa com a Jesus vivo, naquele tempo. E ele os reuniu e teve aquela cerimônia que todos nós sabemos do lava-pés. Ele lavou os pés aos discípulos. Pedro teve uma resistência, mas Jesus falou: se eu não te lavar os pés, então você não tem parte comigo, então lava tudo, Senhor. Não, só preciso lavar os pés. O que Jesus estava ensinando aqui? Duas coisas. Ele estava ali no momento final, e sempre que, se você chega no momento final da sua vida, você vai chamar as pessoas mais importantes para você, e você vai dizer aquilo que é fundamental, aquilo que você quer deixar como legado. Faz isso, isso, isso para os seus filhos, faz isso, isso, isso para a sua esposa, enfatizando aquilo que é mais importante para você. E o que Jesus enfatizou naquele momento para os discípulos é que eles deveriam servir. Assim como eu estou fazendo com vocês, lavando os seus pés, e aquela era uma tarefa que o empregado mais baixo, era a tarefa mais humilhante que se dava para algum escravo ali, quando alguém recebia as outras pessoas que chegavam, era lavar os pés. Hoje seria o quê? Lavar o banheiro, cuidar das fraldas das crianças e dos idosos. Eu não sei o que você vai pensar sobre isso, mas servir fazendo inclusive aquilo que for mais difícil. É o que Jesus disse para os seus discípulos: como eu fiz, façai vós também uns aos outros. Então, maridos, liderar é servir acima de qualquer coisa, e não se intitular soberano e todos vêm a mim servindo e fazendo o que eu quero. Não, você que tem que servir. Agora, quando Pedro falou: então, Senhor, lava tudo, Jesus disse: não, eu só vou lavar os pés porque vocês já estão limpos, eu só preciso lavar os seus pés. Então, servir, pessoal, não é fazer o que o outro quer, é fazer o que o outro precisa. Então, busque essa sabedoria do alto, de você saber prover para sua esposa, servindo-a com aquilo que ela precisa, e isso se estende à família inteira da qual você está cuidando, filhos. Então, desempenhe a liderança no modelo de Jesus, servindo, provendo aquilo que ela precisa. Delegue funções se você reconhece que ela tem uma habilidade maior do que a sua, numa área ou em outra. Isso não é demérito, já falamos sobre isso aqui. Para isso você precisa conhecê-la, saber das potencialidades que ela tem e delegar. Ó, isso daqui você faz melhor do que eu, você dirige melhor do que eu, você cuida do dinheiro melhor do que eu, você ensina as crianças sobre os assuntos da escola melhor do que eu, essa tarefa fica com você. E se porventura tem alguma tarefa que você desempenha melhor do que sua esposa, mas que a princípio seria feminina, não tem nenhum problema em você fazer. Tem homens que cozinham muito bem, não é verdade? E podem assumir a cozinha da casa, não tem problema. Aliás, gente, cuidar dos filhos também, né? A gente ouviu outro dia um casal dizendo, estava com um filhinho recém-nascido, e ela veio assim: o fulano tem me ajudado bastante. Ele é pai, gente, pai não ajuda, pai põe a mão na massa, pai cuida, pai troca fralda, pai dá banho, pai fica com criança, ensina lição, enfim. Sirva provendo aquilo que eles precisam. E, principalmente aqui, uma coisa fundamental que tem faltado nos dias de hoje:
ouça a sua esposa. Ouça a sua esposa. E acate os conselhos delas quando você não sabe o que fazer, e se você ouviu e o conselho foi bom, foi uma sugestão melhor do que a sua, se você ouviu, você vai entender que foi melhor e vai aplicar. O homem, ele tem uma característica de ser focado. A gente traça um objetivo e vamos em frente, e é lá, eu vou alcançar aquele objetivo, ninguém me segura, eu estou lá, estou firme. Só que nessa, a gente não percebe as questões colaterais, né? Essa habilidade é feminina. A mulher é que percebe detalhes que passam desapercebidos para nós, que estamos focados no nosso objetivo. Então a sensibilidade da mulher é muito maior, de perceber um perigo aqui, outro perigo ali, às vezes no comportamento do filho, às vezes na conduta do marido, às vezes no funcionamento da casa, e ela vai falar. Ouça e acate quando você ouvir e entender que a sugestão e a dica dela foi boa. E para a gente finalizar, gente, para as meninas, seja fiel a seu marido. Eu não preciso nem de me delongar, porque nós acabamos de falar um pouco sobre a pornografia e sobre não mentir, né? A infidelidade, ela macula o casamento em todos os níveis. E a ferida aberta, ela realmente traz dores que se perpetuam. Você fez uma aliança com alguém. Você tem uma aliança com uma pessoa. E você fez essa aliança diante de Deus, diante de testemunhas. Não é só sobre uma cerimônia. É sobre a sua palavra. É sobre caráter. É sobre chegar até o fim. E quando a gente escolhe uma pessoa para se casar, não é só para os bons momentos. O casamento é para a gente atravessar junto o céu de brigadeiro e as tempestades, as turbulências. E se nós fortalecermos o nosso casamento, ele também deve ser protegido de um terceiro elemento. Eu falo agora para homens e mulheres, eu estou me dirigindo às mulheres porque nós mulheres somos mais emocionais. E às vezes um simples elogio de um outro homem pode nos levar para o adultério. Se fala muito para as mulheres que a gente tem que tomar cuidado da maneira como a gente se veste, porque os homens são levados por aquilo que eles veem. Então a gente fala, mulher, você é uma mulher santa, você quer emitir uma comunicação adequada com a sua roupa. Então não se vista de uma maneira sensual e provocativa, porque você pode provocar o olhar de um homem casado, atrair o olhar de um homem casado para você. Mas pouco se fala para que os homens não conversem fiado na orelha das meninas. Assim como as mulheres, os homens são levados por aquilo que veem, nós mulheres somos levadas por aquilo que escutamos. Então muitas vezes você chega lá e fala assim, nossa, você está tão bem, você está tão bonita, cortou o cabelo, o marido nem notou que ela cortou o cabelo, mas o irmão da igreja notou que ela cortou o cabelo. Começa aí, ai, você gostou? Ai, cortei, fulano nem notou. Como que ele não notou? Está lindo. Assim que começa. É assim que começa. E não, já atendi muitas meninas. Uma vez eu estava falando para um congresso de mulheres e Deus me deu essa palavra, e uma palavra de revelação mesmo. Eu falei, tem mulheres aqui que estão começando uma conversa inadequada com homens, porque está criando um vínculo emocional, porque recebeu um elogio. 5 mulheres me procuraram no final. 5 mulheres. Então, por isso que aqui a gente também sugeriu para os homens elogiarem as esposas. Não guarde só para você. Elogie a sua esposa. Enfatiza aí, meu bem. A sua esposa. Não, mas eu vou ser grosseiro com a esposa do outro. Não. Gente, chama a esposa do outro de irmã. Repete comigo, homens. Irmã. Tem nada mais broxante do que irmã. Tá? Porque você fica aí com essas gracinhas, ou amiga, ou lindona, ou gatona, ou coisa rica. Eu tenho um amigo, gente, que ele chamava as meninas tudo de coisa rica. Ele era solteiro na época, ele falou, coisa rica, minha linda. Aí as mulheres tudo apaixonavam com ele, ele falava, sai pombagira. Que pombagira que nada, para de transferir responsabilidade. Você fica defraudando as meninas, falando, coisa rica, coisa linda. Então fica caladinho, irmão, para Jesus te dar vitória.
Viu? Irmã, a paz do Senhor, irmã. Não vou tratar elas mal, não, chama ela de irmã. É afetuoso, é respeitoso e é broxante. Tá? Irmã, paz do Senhor, irmã. Ela está bonita? Olha para o outro lado. Seu olho olhou uma vez, viu que está bonita, a segunda vez vai pecar. Então olha para o outro lado, olha para a sua mulher, seja grato por ela. Ok? E para a esposa é linda, fofinha, cheirosa, maravilhosa, você é a mulher gata. da minha vida. A conversa da mulher imoral é uma cova profunda, diz a Bíblia. Nela cairá quem estiver sob a ira do Senhor. Uau! Que o Senhor nos ajude nos nossos relacionamentos. Essa parte, esse tempo que nós tivemos aqui, nós queremos encerrar com João, capítulo 15, de 9 a 12, que diz assim, Jesus dizendo, como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, tudo isso que nós falamos aqui hoje, são mandamentos do Senhor. São sugestões, exortações da palavra de Deus. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Enchei-vos do amor. Quem ama, respeita. Quem respeita, ama. Deus abençoe vocês.